Então, o tema é o que fazer quando não faço o que preciso fazer. Basicamente, a gente está fazendo um monte de coisas atualmente, né? Todo mundo faz bastante coisa. A gente percebe isso quando a gente tenta marcar uma reunião com mais de 2 pessoas. Vamos na terça? Ah, na terça eu não posso. Vamos na quarta? Ah, quarta eu posso. Daí o que podia na terça não pode na quarta. E assim vai, e daí a reunião acaba ficando na quinta, às vezes cancela, e assim a gente vai caminhando. Todo mundo está fazendo muita coisa. A nossa agenda é bem pesada, né? Assim como diz a música do Grupo Autoconceito, priorizando o urgente, adiando o importante, a agenda bombando e o coração oscilante. É a música deles, Se Der Tempo. E atualmente a nossa agenda é bem, como diz aqui, a nossa agenda bombando, né? Tem muita coisa para a gente fazer. Mês passado a gente estava no acampamento, o Cláudio conversava com um seminarista e falava assim, cara, com um pouco mais de case na frase, tá? Cara, ou você faz a sua agenda, ou as pessoas fazem sua agenda para você. E essa frase me fez refletir muito, porque atualmente a pessoa manda no WhatsApp, galera, vou comemorar meu aniversário no sábado às 20 horas. Pronto. Ela criou um compromisso para você, uma agenda para você, e você não fez nada. Ela já criou a agenda para você. E aí você tem que ter, no mínimo, o compromisso de avisar que não vai, ou efetivamente ir. Então, nossa agenda está bem complicada ultimamente. Atualmente, todo mundo é muito ocupado. A gente falava isso na quinta-feira. O Rodrigo comentava isso. Está todo mundo ocupado, e isso é uma característica de todos nós aqui. Todo mundo está muito, muito ocupado. E antigamente, era um negócio de rico, né? Ah, ele é rico, mas não tem tempo para a família, para a esposa e tudo mais. Só que agora isso se popularizou e todos nós agora temos uma característica do rico. Não é dinheiro. Infelizmente não é dinheiro. Mas é estar muito ocupado. Todos nós somos muito ocupados. Tem a música aqui do Grupo Titãs, né? Acordo cedo para ir trabalhar, e o relógio de ponto a lhe observar. No lar, esposa e filhos a lhe esperar. Sua cabeça dói, um dia vai estourar. Com essa rotina. A rotina da gente é muito tensa, consome muito da gente. A rotina é muito complicada. Não sei vocês, não sei se já aconteceu com vocês, acordar determinado dia, a hora que o cérebro ativa, vem tantas informações na sua cabeça, tem que fazer isso, tem que passar no banco, tem que levar tal pessoa em tal lugar, tem que ir no médico, tem que passar no mercado, tem que comprar tal coisa, tem que ir reunião do trabalho, tem que preparar o material da reunião do trabalho. E vem aquele monte de informação, de repente você já está cansado, muito cansado. Só que você tem um grande problema. Você nem levantou da cama ainda. Né? Você já pensou em um monte de coisa, já está cansado com a sua rotina e nem levantou da cama ainda. Eu acredito que isso acontece por 2 motivos. O primeiro motivo é o nosso senso de urgência. Acredito que alguns aqui com certeza disseram assim, nossa, que bom que o Jackson vai falar hoje. Porque ele fala mais rápido, daí a gente vai embora um pouco mais cedo. Dá tempo ainda de aproveitar mais o final do domingo. Eu vou falar que isso é o senso de urgência, tá? Vou considerar senso de urgência. E o outro motivo é aquele senso de dever a si mesmo. Como é dever a si mesmo? Eu preciso fazer tudo o que eu estou pensando que eu tenho que fazer, porque senão alguém vai me cobrar por aquilo que eu não fiz em algum momento da minha vida. Alguém vai chegar, você não fez isso, né? É igual a mãe, assim, né? Você arruma a casa inteira e não lava o último copo. Não faz nada nessa casa, né? Então esse é o senso de urgência. E eu, para evitar isso, eu já não faço nada mesmo, porque, né? Chamar a atenção com vontade. E com tudo isso, orar se tornou fora de moda. Né? Ali tem um fax, um negócio meio fora de moda, alguns já nem conhecem mais isso, mas era um equipamento bem bacana, E alguns podem estar pensando assim, Jackson, para você é fácil, né? Solteiro aí, mora com os pais, quero ver quando você for casado, tiver filho, né? Todo mundo assim. Eu tenho certeza que a vida de todos vocês aqui é muito pior do que a minha. Sabe por quê? A grama do vizinho é sempre mais verde. Não existe vida pior do que a sua, na sua concepção. Não existe. Então a minha, com certeza, é melhor que a de vocês. Então você pode pensar assim, eu acordo 5 da manhã, tenho que fazer café, tenho que acordar as crianças, dar banho nas crianças, dar café para as crianças.
levar ele na escola, torcer para não ter esquecido nenhum deles em casa, e ir trabalhar. Onde é que eu vou orar nesse meio tempo, né? Onde é que eu vou orar? Para você é fácil, que é solteiro, mora com os pais, não faz nada da vida, né? E realmente essa questão, essa situação é criada em nossos corações mesmo, porque a gente acaba esquecendo o verdadeiro sentido da oração na jornada cristã. Em Deuteronômio, Moisés faz uma declaração bombástica a respeito da importância da pessoa de Deus na identidade daquela nação. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho a importância da oração, porque se eu falar para vocês simplesmente assim, gente, vocês precisam orar todos os dias, tá bom? Vocês acordam 5, acorda 4:30 e ora durante meia hora. Existe um grande problema, isso não vai criar um menor valor para você, se eu simplesmente falar isso. Agora eu vou explicar para vocês o que a palavra de Deus diz sobre a importância da oração. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o nosso Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Deuteronômio 4:7. Aqui Moisés diz assim, perguntando ao povo, né, que grande nação tem essa possibilidade de chegar e conversar com Deus, né, ter esse relacionamento com Deus. E refletindo sobre esse texto, o autor Tim Keller fez uma afirmação muito interessante. Deixar de orar, portanto, não é simplesmente violar uma regra religiosa. É deixar de tratar Deus como Deus. Sabe o que eu entendi dessa frase? Uma coisa muito simples. É assim, Você vem aqui no galpão e percebe que tem um grupo que chega um pouco mais cedo e vai orar. Daí você vê que, antes de começar, o pastor e o pessoal da música oram também. Daí você vê que, às vezes, no início da mensagem, a gente ora. E no final, a gente ora também. Daí você fica com aquela sensação na sua cabeça, muitas vezes. Nossa, eu preciso orar, né? Porque vai que eu convide o pastor para tomar um café aqui em casa sem pão de queijo, e ele pergunte para mim, como é que está a sua vida de oração? O que é que eu vou falar para o pastor? Só que tem uma questão, gente. Com isso vocês não precisam se preocupar, porque isso não é o importante. Quando a gente deixa de orar, a gente considera que Deus nunca esteve ali com a gente, cuidando das nossas vidas, tendo cuidado das nossas vidas. A gente considera que o nosso Pai Celestial nunca esteve ali com a gente, nunca cuidou da gente. A gente comete esse pecado. A gente peca contra a glória de Deus e contra a glória salvadora e salvífica dele, né? Isso é muito complicado. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. A gente sabe muito bem, e a gente não condena, que a prática da oração é muito difícil. Tem gente que tem o dom, mas para quem não tem o dom, é muito mais lutado fazer isso. Mas a gente sabe que é necessário, porque a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Precisa ter um relacionamento com Deus. Sabe aquele primeiro amor de escola? Que você gostava da pessoa, mas nunca falou com a pessoa? Possivelmente você não está com a pessoa. Porque você nunca falou com essa pessoa. Você nunca falou com ela. Ela não sabe. Deus está sempre com a gente. É a gente que se afasta de Deus. E com Deus a gente precisa conversar. Deus é Pai, a gente precisa conversar. E conversar de verdade, não é oração padrão igual eu faço na hora do almoço muitas vezes. Senhor, obrigado por esse alimento, amém. Isso é padrão, não tem coração nisso. Isso é um padrão que estou errado, eu estou tentando mudar isso. Porque toda vez que eu vou falar com meu pai, eu preciso ter coração nisso. Quando eu quero me relacionar com alguém, eu preciso conversar com essa pessoa. Preciso conversar verdadeiramente. Preciso conversar com o coração aberto. Preciso usar o coração no diálogo. Isso é relacionamento. Senão, não é relacionamento. É só uma conversa. Samuel, com todos os seus afazeres de sacerdote, ele sabia exatamente a importância da oração. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Samuel tinha muitas funções, mas ele sabia que ele não podia deixar de orar. Ele sabia que era importante ter o relacionamento com Deus. Sempre vou frisar isso, gente. Orar é ter relacionamento com Deus. Mas não é oração padrão para cumprir a meta ali.
Oração não é meta, oração é diálogo, oração é relacionamento. Ah, preciso orar todo dia. Sim, você precisa orar todo dia, mas você precisa orar verdadeiramente todo dia. Ok? Então, a importância na vida de Deus na vida de Samuel era tão grande que ele assumia que não orar era um grande pecado que ele cometia contra Deus. Ele assumia isso, de tão grande que era, tão importante a presença de Deus, né? Que era de encontro com a identidade dele. Também tem a história de Daniel, que no capítulo 3, o rei Nabucodonosor faz uma estátua de ouro, grandona lá, e institui a lei e falou assim, ó gente, assim, a hora que tocar a trombeta, que era o sinal lá, todo mundo tem que se curvar para a minha estátua aqui. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Tocou a trombeta a primeira vez, Daniel, mais 2 amigos, não se curvaram, eu falei, não. Daí, logo alertaram o rei, né? Ó, tem gente aí que não está se curvando para a estátua, não. Daí o rei chama os 3 e fala assim, viu gente, ó, institui uma lei aqui, vou explicar para vocês, ó, institui uma lei aqui, vocês precisam se curvar quando a trombeta tocar, tranquilo? Então está explicado, vou dar essa chancezinha para vocês, mas agora, tocou a trombeta, vocês se curvam para a estátua, beleza? Aí eles, não vamos fazer isso. Eu falei assim, se vocês não fizerem isso, vocês vão ser jogados na fornalha, vocês entendem isso? Eu falei assim, entendemos. Ele falou assim, mas e o seu Deus vai livrar vocês da fornalha? Ele falou assim, olha, nosso Deus tem a capacidade de nos livrar da fornalha, mas mesmo que isso não aconteça, nós não iremos nos curvar para essa estátua. Nós não iremos fazer isso. O rei ficou indignado e falou assim, é assim, então vocês vão para a fornalha, e pediu para que essa fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Tanto é que os soldados que estavam levando eles até a fornalha morreram, de tão quente que estava. Eles foram jogados na fornalha e nada aconteceu com eles, porque Deus protegeu eles. E no capítulo 6 de Daniel, acontece outra coisa. Daniel virou, como ele servia muito bem ao reinado, ele virou um dos administradores, um dos 3 principais, e abaixo deles haviam mais 120 pessoas. E os 2 que tinham mais os 120 resolveram bolar contra Daniel uma estratégia. Então, falaram assim, olha, a gente não acha nada de errado que esse cara faça. Entretanto, a gente pode criar alguma coisa no qual a gente faça ele errar. Conversaram com o rei Dário na época, viu, por que você não institui que quem não fizer pedidos a você, apenas a você, durante 30 dias, seja castigado, seja jogado na cova dos leões? Porque daí as pessoas realmente vão ter que fazer pedidos ao rei, porque é o rei que resolve todas as coisas. E o rei falou assim, achei bacana, vou instituir isso aí. Instituiu, só que Daniel continuava na sua rotina de oração comum. Ele não se dobrou à rotina de oração do seu povo, do povo que ele estava junto. Ele continuava na sua rotina de oração com Deus. E na hora que ele ia orar 3 vezes ao dia, o pessoal que já tinha planejado tudo chegou, foi junto com Daniel e percebeu que ele estava orando a Deus e não ao rei. Chegando lá, o pessoal que já viu falou assim, ó, Daniel não está orando para o rei não, ele está orando para um Deus aí. Aí o rei ficou muito triste porque ele gostava de Daniel, né? Ele até tentou deixar quieto e tal, mas o pessoal falou assim, viu, um decreto do rei está decretado, tem que ser cumprido. E Daniel foi jogado na cova dos leões e nada aconteceu com ele. Nada aconteceu com ele, os leões não atacaram, e o rei ficou bravo depois e lançou toda a família e as pessoas que estavam bolando algo errado contra Daniel na cova dos leões, e eles sim foram devorados pelos leões. A questão principal aqui, gente, é que a oração é o que nos iguala a Daniel. Não existe nada diferente que Daniel, nada místico que Daniel faça, nada místico que Samuel faça. Jesus curou, ressuscitou e expulsou demônios e denunciou a corrupção com orações. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Hebreus 5:7. Como eu disse no começo, Jesus tinha um relacionamento com o Pai. Jesus muitas vezes gritava, Jesus muitas vezes chorava em suas orações. Porque não eram palavras ao vento. Jesus realmente se relacionava com o Pai. Jesus sofria e abria o coração ao Pai. Pai, está difícil, olha, isso. Jesus conversava e muitas vezes gritava, como diz o texto aqui. E muitas das nossas orações, gente, precisam vir seguidas de lágrimas mesmo.
porque as lágrimas carregam toda a nossa dor, né? Quando a gente chora, se não é chorando de rir, é porque a gente está chorando de muita dor mesmo. O coração muito angustiado, né? Muito angustiado. E Ana, a história de Ana, quando ela pediu a Deus um filho, olha o que o texto diz. E com a alma amargurada, Ana chorou muito e orou ao Senhor. Com a alma amargurada, Ana chorou muito e orou ao Senhor. Então, que nem o pastor disse no começo, né? Quando a gente acha que está no caminho certo, a gente esquece de qualquer coisa, esquece de tudo, vai naquele caminho que a gente acha que está certo. Quando quebra a cara e nossa alma fica amargurada, a gente recorre a Deus. A gente recorre em oração. E muitas vezes a gente está triste mesmo, né? A gente vai com o coração em caco, coração cheio de coisas, e às vezes só resta chorar mesmo. Quando Jesus morreu, foi crucificado, uma das primeiras atitudes dos apóstolos foi orar. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. A oração, pessoal, foi um dos primeiros sinais que o Espírito Santo estava com a gente, estava com a igreja, no caso. E a oração é uma das armas mais poderosas que existem. E a gente fala assim porque a gente consegue, com o tempo a gente vai caminhando, a gente percebe as pessoas que têm a prática da oração. Tendo uns quilinhos a mais ou não, elas são pessoas mais leves. Elas são pessoas mais leves porque, embora muitas aflições também a atinjam, elas estão sempre bem positivas nessa questão, porque elas oram, elas têm um relacionamento com o Pai, elas entendem tudo o que está acontecendo ao redor. Elas percebem tudo o que está acontecendo ao redor. Elas falam assim, olha, está acontecendo isso, eu abro meu coração ao Pai, e o Pai vai agir no momento em que Ele sabe que deve agir. A oração é uma das armas mais poderosas que o cristão tem incorporado em sua vida. Ela nos eleva aos padrões acima dos humanamente possíveis. Exatamente. A oração cura. A oração cura. A oração muda vidas. A oração muda vidas. Estou para dizer para vocês que um dos ministérios mais importantes que nós temos aqui no Galpão é o ministério da oração. É o ministério que nos reveste, que nos mantém firme aqui. Tem gente orando que já orou, com certeza, pela vida de cada um de vocês aqui. Aquele pessoal já orou. E orar é muito importante. Precisa sim fazer parte da nossa rotina. Sabe por quê? Acredito que muitos de vocês, assim como eu, muitas vezes já aconteceu comigo. Eu tenho uma rotina super corrida. Na quinta-feira passada, por exemplo, eu tinha uma reunião às 8, eu saí do trabalho às 8, fui para a reunião, cheguei umas 8h30. É uma correria diária, uma correria sempre correndo, sempre correndo. E algumas vezes na vida, agora eu já aprendi, aos trancos e barrancos já aprendi, eu deixava de ler a Bíblia pela manhã, de orar pela manhã, e ia fazer o que eu precisava fazer. Cara, o peso era tão grande, porque a gente tende a achar que a gente está carregando tudo nas costas, e a gente não precisa fazer isso. A gente tem um Pai no qual a gente pode se relacionar e abrir nosso coração. É importante a oração para que a nossa rotina faça sentido. Não adianta você acordar às 5h30 da manhã, dar banho nas crianças, preparar o café, levar as crianças para a escola, ir trabalhar, se a sua busca incessante é pela sexta-feira, no fim da semana, e perceber que o seu prazer acaba hoje, domingo, fim de noite. A gente precisa entender que existe uma causa maior de tudo isso. A gente precisa entender que a nossa rotina tem que começar com Deus, tem que começar com oração. Jackson, mas eu prefiro orar à noite. Não é disso, não é de período que eu estou falando. É de prioridade. É de prioridade. Por que o pecado faz tanto mal para a gente? Porque geralmente o pecado ele entra no lugar de Deus no nosso coração. Deus deixa de ser o primeiro em nossa vida para deixar lugar ao pecado. Como o pastor contou, a opinião da mãe dele deixou de ser a primeira na vida dele para que ele pudesse executar o que ele achava que estava certo. E a mãe dele avisou. E muitas vezes Deus nos avisa também. Deus nos avisa também. Então, o pecado tem essa capacidade de fazer isso com a gente. Então, é muito importante que a gente ore. Não estou falando de período. Jackson, gosto de orar no fim da noite.
não tem problema. Mas ore com qualidade, ore com prioridade a Deus, dê prioridade a Deus. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas armas aqui, que Paulo fala no texto, são as armas que nos fazem capaz de vencer o dia a dia. Quando a gente fala de armadura espiritual, talvez para muitos não seja uma frase muito comum, né? Algumas palavras não muito comuns, mas é realmente estar revestido, saber que Deus é quem nos protege, saber que Deus está no controle de nossas vidas. A gente tem que nos revestir para vencer a batalha do cotidiano. Todo mundo aqui tem batalhas difíceis, né? A gente diz, mas ninguém joga a gente na cova dos leões atualmente, né? Mas no trabalho, às vezes aparecem alguns leões ali, querendo nosso lugar, querendo nosso espaço, não é verdade? Mas a gente tem que estar revestido, a gente tem que estar revestido. Infelizmente tem gente que muitas vezes maquina o mal contra a gente mesmo. Então a gente precisa sair revestido das batalhas do dia a dia. Porque às vezes você chega no seu trabalho de manhã, primeira coisa que você leva é uma patada, assim, ó. Que aquilo ali já vem para arrebentar com o seu dia, que você vai pensar naquilo o dia todo. Mas se você sair revestido, as coisas vão mudar. Não que a patada não venha, mas você vai entender de uma forma diferente, você vai entender a amplitude de todas as coisas de forma diferente. Você vai olhar com a ótica com os olhos de Jesus, com o relacionamento com o Pai. Pai, isso está acontecendo, você está vendo o que estão fazendo comigo aqui, né? Mas eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tem pessoas, gente, que entende isso perfeitamente, a importância da oração, que iniciam o dia com oração. Ficam horas ali orando. Não que isso seja um rito religioso para ela, mas que ela entende que é importante o relacionamento. As pessoas que você tem um bom relacionamento, você consegue conversar horas e horas com elas, assim, você nem vê a hora passar, né? Conversa, sai para tomar um café, fica 3 horas tomando um café. Porque o bom relacionamento, você está se relacionando, você está abrindo o coração, você está falando com franqueza. E tem pessoas que entendem isso, porque sabem que a oração tem a ver com a nossa identidade, com as nossas armas e com a nossa rotina. A oração, volta a salientar, tem que participar da nossa rotina. A oração no Espírito é uma oração que só o cristão pode fazer, pois somente ele tem o Espírito Santo. Ela é a oração que chama Deus de Paizinho, com reverência e liberdade. A oração no Espírito, gente, nos permite, nos proporciona conversar com Deus e ter essa intimidade com Deus. Pois vocês receberam o Espírito, não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, o que está dizendo esse texto aqui? A gente não está recebendo, a oração do Espírito não é uma coisa que nos escravize, que nos obrigue, mas é uma coisa que aumenta o nosso relacionamento com o Pai. A gente pode chamá-lo de paizinho. A gente pode, Pai, tá complicado aqui. O dia hoje foi difícil. E você pode abrir seu coração, não precisa ter oração padrão. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor... Não. Deus conhece seu coração. Ele sabe que o seu coração ali está triste, está angustiado. E você vai usar palavras que são diferentes do que o seu coração está sentindo? Não é necessário. Você pode abrir com certeza o seu coração com Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, tem dia que a gente se acha um saco de pancada, né? Tem dia que bate na gente, mas bate com muita força mesmo. Tem dia que realmente, a hora que você tenta respirar, você toma outra pancada. Tem dia que é absurdo, tem dia que você realmente fica fora do controle. É um dia muito exaustivo, é um dia muito cansativo, é um dia que nos chateia, né? Um dia que nos entristece. Tem dias que o dia foi inteiro bom e você recebe a pior notícia do dia no final do dia. Faltando 1 minuto para você dormir, você acaba recebendo uma péssima notícia.
E muitas daquelas vezes a gente não tem palavras. Não sei se vocês já sentiram aquela angústia. Uma angústia que parece até um ataque alérgico que fecha a garganta, assim, né? Você não consegue falar, você não consegue respirar direito de tanta angústia, de tanto sofrimento, de tudo aquilo que te traz. E a oração no Espírito te ajuda nesse momento. Deus entende seu coração. Você não falou, mas Ele entende exatamente o que você está sofrendo. Conheço a história de pessoas aqui que realmente passaram por dificuldades, muitas lutas, e o coração já sofreu muito. E acredito que não tinha palavras para orar. Mas com gemidos inexprimíveis, Deus compreendeu perfeitamente o que essa pessoa queria dizer. E tem outra coisa, o orgulho muitas vezes derruba a gente, né, pessoal? Pelo menos eu. O orgulho muitas vezes me derruba de uma forma o seguinte: nossa, eu não sei o que fazer da minha vida. Meu Deus do céu, não sei o que fazer da minha vida. Só que o nosso orgulho, ele engana tanto a gente de uma forma que é assim, quando a gente acha que não sabe o que fazer da nossa vida, a gente começa a achar que Deus também não sabe. Se eu não sei, como é que Deus vai saber? Mas Deus conhece você, Deus te criou. Ele sabe muito bem. Então, uma postura que você deve ter: humildade. Humildade. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. A gente precisa realmente entender, colocar toda a nossa ansiedade nas mãos de Deus. Deus, olha, eu estou mais preocupado com quarta-feira do que com hoje. Porque quarta-feira tem uma coisa que eu preciso realizar e eu estou muito preocupado com isso. A gente não pode deixar nada tomar o lugar de Deus no nosso coração. A gente começa por Deus e depois a gente resolve as outras coisas. Isso é muito importante. A oração precisa ser resiliente, vigilante e com gratidão. Ou seja, atenta ao mover de Deus e do diabo em torno de nossas vidas. Conforme diz o texto, dediquem-se à oração, estejam sempre alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4:2. Eu sei que é difícil, gente, é complicado, para muitos é bastante complicado a oração, mas dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Tem um texto aqui muito interessante. A oração fecha um laço firme em torno da igreja que luta, enraizando no poder de Deus para que o laço não se rompa, mas seja atado com firmeza cada vez maior, e para que as raízes penetrem cada vez mais fundo na esfera da força e vontade de Deus. São necessárias persistência e constância. A oração não é apenas uma prática devota, mas um trabalho sério, uma parte da luta e da condição de paladino espiritual. Agora, pessoal, vocês podem não ter prestado atenção em nada do que eu disse até agora. Mas agora eu quero que vocês prestem muita atenção, que é para a gente refletir. Não deixe a sua rotina tomar o lugar de Deus em seu coração. Não faça isso. Sabe por quê? Se você deixar a sua rotina tomar o lugar de Deus em seu coração, a sua rotina vai ficar sem sentido nenhum para a sua vida. Você vai fazer, cansar. Sabe do que você vai cansar? Não é da rotina. É de procurar alguma coisa que satisfaça o vazio que tem no seu coração. E esse vazio que tem no seu coração é o espaço que Deus deve estar. Não deixe a sua rotina passar por cima de Deus. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Orem com o coração. Quando for orar, abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração para Deus. E comece a sua rotina pela agenda de Deus. Lembra que eu falei no começo a conversa que o pastor teve com o seminarista? Que ele falou assim: ou você faz sua agenda, ou as pessoas vão fazer a sua agenda para você? Deus tem a agenda dele. Não é você que vai fazer a agenda de Deus. Então, seja sábio. Siga a agenda de Deus. Comece pela agenda de Deus. Amém? Vamos orar?